Fala pessoal, Antônio Carlos, canal Estrangeiro Digital, mais uma vez com vocês. Estamos aqui em um lugar maravilhoso, o restaurante Pizza Vino, muitos de vocês já conhecem, restaurante da Ana. E estamos com uma pessoa aqui que já faz um tempo que eu queria encontrar, porque a gente já se conhece já faz alguns anos, e nos perdemos aí na correria aqui na Suíça, mas enfim, Pastor Esther. Vou deixar com que ela conte um pouco do que ela faz aqui na Suíça, em Genebra, e quando que ela chegou aqui. Pastor Esther, tudo bem? Graças a Deus. Um prazer revê-la. A mim um grande prazer te ver também, ver que você está tão bem. Muito obrigado, e eu também fico feliz de ver que a senhora também está muito bem. Obrigada. E conta um pouco da história para o pessoal que vai nos ver, né? Ou que está nos vendo. Então, boa tarde. Eu sou Esther Pacheco, pastora. Dirigi igreja durante 30 anos. Há 2 anos eu entreguei o ministério. E de 2 anos para cá estou apenas congregando, sendo pastoreado, o que está sendo maravilhoso, muito bom. Inclusive o pastor que veio para me substituir é uma bênção, um jovem de 40 anos, com uma família linda, está fazendo um trabalho magnífico. E esse período eu vivi aqui em Genebra 28 anos. Eu falei, eu vivi porque logo eu estou voltando, né? Semana que vem eu estou partindo de vez para o Brasil. Mas esse período que eu vivi aqui de 28 anos, eu quero dizer para todos vocês que possam ouvir isso aqui, que foi de bênção, foi de muita bênção. Realizamos um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso. Fizemos um nome nesse país. E eu digo, Antônio Carlos, que para fazer um nome, você tem que ter um nome. Para fazermos um bom nome na cidade, no país, na sua cidade, no nosso país, o Brasil, nós precisamos ter um bom nome. E para ter um bom nome, você precisa conhecer você. Para eu ter um bom nome, eu tive que me conhecer, para eu saber que tipo de testemunho eu estaria levando para as pessoas. Então, vivi durante esse período aqui, muita gente me conhece. Graças a Deus, eu fui canal para algumas pessoas que chegou no país, que entrou aqui, que às vezes tinha dificuldade. E eu pude fazer o que é de comum qualquer pessoa de bem fazer. Inclusive, buscou a minha esposa quando chegou aqui em Genebra, no aeroporto. Foi a pastora que foi buscar. Pois é. Em 2002. Em 2002, olha, já são 24 anos, que se passaram 24 anos. 24 anos. E a Bíblia diz assim que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então hoje aqui a nossa conversa, o tema é Bíblia. Sim. É empreendimento à luz da Bíblia. Então nós vamos falar de nós, e para eu poder falar de alguma coisa que nós empreendemos nesse correr, nós temos que falar da palavra de Deus, da Bíblia, porque a nossa vida é dirigida assim. Então, esse período que fiquei aqui foi de muita bênção. Eu e o meu esposo, José Pacheco, que é o nome do meu esposo, mais conhecido como Chuchu. Salve, Pacheco! Que é uma bênção na minha vida. Então, o primeiro grande presente que eu ganhei nesse país foi o meu Chuchu. Conheci ele 4 meses depois que eu cheguei aqui, eu conheci meu Chuchu. Nos casamos e ficamos conhecendo, né, durante um período. Vamos fazer, dia 31 agora de março, vamos fazer 26 anos, vamos completar 26 anos de casados. E temos vivido uma vida abundante, uma vida em Deus. E digo para todos vocês presentes, para os que vão nos ouvir, que o meu marido, hoje eu estava olhando para ele e vendo uma atitude dele, e falei, meu Deus, aí depois ele na sala, eu no quarto, eu falei, Senhor, eu te agradeço, porque o meu marido é um homem temente ao Senhor, um homem temente a Deus, que ouve, Duda, que ouve a voz de Deus através dos profetas, através das pessoas que falam com ele. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, que é um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus com excelência. Serve a Deus com excelência, porque para eu servir, para eu ter um bom nome, a primeira coisa, Carlos, é nós servir pessoas. Porque como eu posso servir a Deus se eu não estou vendo Ele? Eu vou colocar um tapete para Deus, eu vou servir um copo de água para Deus, eu sirvo a Deus servindo você. A única maneira de servir a Deus é servindo o meu semelhante, é servindo o meu próximo. Então,
Essa é a melhor maneira. Então, esses 28 anos que eu vivi aqui, foi servindo aqui. Eu já comecei a trabalhar na obra de Deus no Brasil e lá eu servi as pessoas. Chegando aqui também passei a servir as pessoas. E aquele que não senta para aprender, ele não pode ficar em pé para ensinar. Isso é bom, hein? Aquele que não senta para aprender, ele não pode ficar de pé para ensinar. Então, se hoje eu estou aqui para falar, eu sentei durante muito tempo para ensinar. Para aprender, eu sentei durante muito tempo para aprender. Então hoje eu posso dizer com segurança, primeiro, porque tem alguém que mora em mim, que é o professor, o Espírito Santo. Segundo, eu tenho um chamado, e eu reconheço o meu chamado. E depois Deus me deu uma autoridade que eu não abro mão dela. Algumas pessoas falam que eu sou dura, que eu sou brava, mas é uma autoridade vinda de Deus. E eu não abro mão daquilo que é vindo de Deus. Então, o nome Esther Pacheco é conhecido em Genebra, é conhecido na Suíça. Fiz grandes amigos aqui, pessoas de nome bem interessantes. Mas o maior nome que existe na minha vida é o nome de Deus. Eu poderia conhecer vários doutores, várias pessoas de alta classe, de alto nível. Se eu não tivesse Deus, não seria nada. Então, eu estou aqui para dizer que valeu a pena esses 22 anos, Carlos, valeu a pena. Porque eu vim com uma direção. E quando eu decidi, eu falei para Deus, Deus, não deixa eu dar um passo sem que o Senhor esteja de acordo. Aí quando tudo estava organizado para vir, que eu sabia que eu viria, então eu ajoelhei nos pés da minha mãe e pedi perdão à minha mãe por tudo que eu fiz ela chorar ou sofrer durante aquele período até aquela data. Eu falei, minha mãe, eu quero que a senhora me perdoe pelo que eu fiz a senhora sofrer, pelas lágrimas que eu fiz a senhora derramar, as preocupações que eu dei à senhora, eu estava com 36 anos. Então eu falei, eu quero que a senhora me abençoe, porque sem a sua bênção a minha vida não será nada lá fora. Então a minha mãe, eu ajoelhada nos pés dela, ela colocou a mão na minha cabeça, me abençoou e diz para mim, minha filha, vá na presença de Deus, vá conduzida por Deus, e eu te abençoo com o poder do Espírito Santo. Era assim que a minha mãe nos abençoava. E a minha mãe deixou um legado que eu quero seguir enquanto eu viver. Um legado de fidelidade, de amor, de tolerância, de perdão. Um legado de servir. Um legado de ter Deus em tudo. Ter Deus em tudo. Então é esse legado que eu tenho vivido. E sei que isso tem tido muito efeito em minha vida. E quero prosseguir levando esse legado. E estou deixando esse legado para os meus filhos. Filhos que você conhece tão bem, que são seus amigos. Estou deixando esse legado para os meus filhos, para os meus netos e para aqueles que têm me acompanhado, como a Maria Eduarda, como a Ana Gláucia, pessoa de muito especial para mim, pessoas muito especiais para mim. E eu agradeço a Deus por isso, e eu falo esse pouquinho da minha vida, da minha história, e dizer que estou muito feliz com o Senhor e muito realizada. Poxa, muito bom. E quando a sua mãe te abençoou, foi quando? Em 98, né? Em 98. 1998. Foi em mês de maio de 1998, quando eu ajoelhei nos pés dela e pedi a bênção. E ela me abençoou, e hoje eu estou aqui voltando agora, né? Vai fazer 28 anos, dia 25 de junho desse ano. E uma pergunta, quando a senhora chegou aqui em Genebra, quais foram os desafios? Os desafios, o primeiro desafio para mim, o primeiro grande desafio foi porque eu passei 6 meses longe dos meus filhos, coisa que isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha ficado longe dos meus filhos. Quando a minha irmã, quem me convidou para mim foi a minha irmã Vera, a mãe do Leandro, do Marquinho, ela que me convidou para vir. E quando ela me chamou para vir, eu nunca tinha me visto fora do Brasil. Nesse período eu estava passando um tempo de férias da igreja. E quando ela me convidou, eu disse, eu não vou, porque se eu não puder levar os meus filhos, eu não vou. Que eu nunca fiquei longe deles, eu não posso, eu não dou conta. Aí ela disse assim para mim, não, compra um bilhete para 3 meses. Se você vê que não vai conseguir levá-los ou ficar longe deles, aí você volta dentro dos 3 meses. Uma experiência, né? Uma experiência. Aí então eu fui orar, eu fui apresentar a Deus e falei, Deus, é assim, assim, assim. Falei para Deus o que eu gostaria, o convite que me foi feito, e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha irmã, pela coragem dela. Minha irmã é uma desbravadora. Quando nós morávamos no Tocantins,
ela veio para Goiânia. E depois que ela veio para Goiânia, a Vera Lúcia, depois que ela veio para Goiânia, e depois todo mundo veio atrás dela. Aí depois ela veio para Geneve em 94, eu acho. E ela veio para Geneve, e depois que ela veio, eu fui a primeira que ela trouxe. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dela, pela coragem e pela confiança de trazer as irmãs. Então, que tem mais 2 irmãs que moram aqui, que foi ela que trouxe, e vários sobrinhos também, que foi ela que trouxe. Então, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro desafio foi ficar longe dos meus filhos. E eu cheguei aqui no dia 25 de junho de 98, no dia 25, 27, 28, no dia 28 de junho, eu comecei a trabalhar. Já logo em seguida. Já comecei a trabalhar. A bênção já começou. A bênção já começou. E não estava nada já previsto. Quando eu cheguei, quando eu pisei os pés aqui, Deus colocou sobre a minha vida a bênção que a minha mãe profetizou sobre mim. Já comecei a trabalhar. Já completando, perto de completar os 3 meses, se eu ficaria ou voltaria. Então eu conversei com a minha patroa a respeito dos meus filhos. Ela disse, traga seus filhos. E então eu já liguei pro pai deles, que estava lá com eles, e falei para ele, prepara, faz os passaportes deles, para que os meus filhos possam vir. E quando foi no dia 5 de dezembro de 98, os meus filhos estavam entrando em Geneve. Dia 5 de dezembro de 98, os meus filhos estavam entrando em Geneve. Passaram o Natal com você. Passaram o Natal comigo. Para a glória de Deus, estava entrando em Geneve Cleide, Jaqueline, Zé Sérgio e os filhos da minha irmã, que é o Marquinho, o Leandro e a Ellen Renata. E depois, aí continuam os desafios, né? Que é trabalho, falar a língua, aprender o francês. Então eu fui trabalhar com uma família para cuidar de 2 crianças que já me ensinavam francês. Uma família brasileira, mas já todo mundo com nacionalidade suíça e com os filhos suíços. Aí já comecei a aprender o francês. E aí comecei a trabalhar. Depois que eu saí aí os meus filhos chegaram. Como eu trabalhava em um local onde ficava longe de Geneve, eu tinha que passar a semana lá e voltar para Geneve no final de semana. Aí então eu arrumei um trabalho aqui. Arrumei um trabalho num hotel, que é o Hotel Intercontinental. Aí lá a governanta disse, aqui é proibido falar português, tem que falar francês. Aí foi aí que eu tive que aprender o francês mesmo. E de lá para cá foram desafios e mais desafios. E comecei com o ministério. Que eu falei assim, eu chegando lá, eu não quero mexer com a igreja. E como começou? Exatamente esse ponto aí. Como começou o ministério aqui? Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou congregar, não quero dirigir igreja, não quero mexer com o ministério. Aí chamado é chamado. O meu pastor, o pastor Daniel Messias, saudoso, pastor que Deus o levou, quando ele me colocou no púlpito, que foi o meu pastor que me enviou para o ministério, quando ele me colocou no púlpito, que eu sentei do lado dele, ele virou para mim e disse assim, irmã Esther, uma vez sentado no púlpito, nunca mais você desce dele. Aquilo bateu no meu peito assim como algo que fincou e nunca mais saiu. Aí eu cheguei e comecei a trabalhar, e falei, eu quero trabalhar, e aí já comecei a congregar e envolver na obra, no ministério, e já comecei a atuar como vice-pastora. Mas eu sempre dizia, eu não quero dirigir igreja. Trabalhei ao lado do pastor Guilherme, na igreja portuguesa, trabalhei ao lado do pastor... E nos ouvive. Lembro. Trabalhei ao lado... Nesse período. Isso, com certeza. Você foi lá, você participou junto com a gente nesse período lá em Ouvive. Trabalhei ao lado do pastor Roberto Justino em Châtelaine. Também participei em 2002, em 2003, 2004, 2005. E trabalhei ao lado do pastor André de Oliveira em 2006 e 2007, como vice-pastora. Aí depois eu falei, não, agora eu quero ficar quieta aqui, eu preciso colocar em ordem algumas coisas. E pedi ao pastor André para me abençoar, para que eu colocasse em ordem algumas coisas. Aí foi aí então que uma pessoa me telefonou e falou assim para mim, pastor Esther, um dia de domingo, no dia, se não me engano, dia 28 de outubro de 2008. Alguém me ligou e disse assim, a senhora está em casa? Eu disse, estou. A senhora vai sair? Não, era 2 horas da tarde. Então eu estou indo aí com umas pessoas que a gente quer ver a senhora. Ela chegou lá em casa com 15 pessoas. E ela disse assim, estamos aqui. Sabemos que a senhora pediu a bênção e não está congregando com o pastor André. E nós queremos a nossa pastora de volta. Eu não aceito. Nós não aceitamos o que está acontecendo. E então, ali elas começaram um culto na minha casa. Começaram um culto e fez tudo como um culto. E quando no final, agora a senhora está com a palavra passa para a senhora. E então ali surgiu a Igreja Batista Independente de Geneve. Aí logo em seguida eu falei, meu Deus, e ali nós dirigimos durante 5 meses dentro da minha casa.
5 meses. E tinha dia que tinha 38 pessoas, não cabia. Você conhece o apartamento, é pequeno. Sim. E aí então eu liguei para o meu pastor no Brasil e falei para ele o que estava acontecendo. Ele disse assim, então você saiu daqui como Batista Independente, que lá eu dirigia em Anápolis, Batista Independente dirigia em Anápolis e em Cristalina. Foi o trabalho que eu fiz lá. De lá eu vim para cá. Você saiu daqui como dirigente da Igreja Batista Independente, então registra, vai no registro do comércio, registra como Igreja Batista Independente e você vai continuar o trabalho, eu vou ficar te cobrindo aqui. E aí foi isso que aconteceu. Então de 2008 até 2023 eu dirigi a Igreja Batista Independente de Geneve. E foi uma bênção, tivemos momentos maravilhosos mesmo. Ana Glaucia esteve comigo durante bastante tempo lá, congregou comigo lá, a Duda congregou comigo durante bastante tempo. E foi um período glorioso de trabalho, com muito desafio, mas com muita coragem. Como eu disse, eu não abro mão da autoridade que Deus me deu, sei que eu tenho uma autoridade ungida e sempre digo, quando eu vou ensinar as pessoas, eu digo, nunca use a autoridade sem amor. Quando nós usamos a autoridade sem amor, nós machucamos, nós ferimos. A tirania, né? Quando nós usamos a nossa autoridade que Deus com amor, a autoridade que Deus deu com amor, as pessoas elas são curadas, elas são transformadas, elas são confrontadas e transformadas. Porque quando Deus nos manda confrontar, é porque Ele quer transformar. E aí, no dia 31 de dezembro de 2023, eu estava passando a direção da igreja para o pastor André Machado, lá no Espaço Lumen, lá no Paqui. Ah, Igreja do Buí. Igreja do Buí, na antiga Igreja do Buí. Sim, agora é Espaço Lumen. Isso, agora aí eu estava dia 31 de dezembro de 2023, no dia que estava completando 30 anos de ministério, eu dirigindo, eu estava passando o ministério para o pastor André Machado, ali no Espaço Lumen, no Paqui, na antiga Igreja do Buí. Pastor André Machado é um pastor jovem que veio de Portugal com uma academia maravilhosa, um homem honrado, um homem de Deus, com muita sabedoria de letra e cheio do Espírito Santo, que hoje é responsável pela IBR Geneve, que a igreja IBI já não existe mais, agora passou a ser Igreja Batista Renovada de Geneve, que é o ministério dele. Batista, mas agora ao invés de ser Igreja Batista Independente, agora é Igreja Batista Renovada, que se chama IBR Geneve. E continua no agora está na Rua Xandiú, número 9. Uma benção. Rua Xandiú, número 9, é ali onde o Abraão antigamente fazia culto, ali na Servete. Sim. Isso, ali na Servete. Isso, no Grand Pré. Sim. Exatamente. Então o pastor André está ali, com esse ministério ali, e tem sido uma bênção. Nós estávamos comentando hoje, mas Ana Glaucia, que cada culto, você fala, meu Deus, eu quero ver como é que vai ser o culto da semana que vem. Porque cada culto é surpreendente. Deus faz algo tão maravilhoso. Então eu estou indo embora, porque a minha maior preocupação antes de entregar o ministério, porque eu já estava orando há um tempo para entregar o ministério, apareceu vários. E por que razão que eu não entreguei logo? Porque a maioria deles conversava comigo, a gente sentava, conversava sobre a igreja e tal, sobre o meu projeto, e a maioria deles me perguntava quanto que a igreja rende no final do mês. Aí eu falava, vê se está descartado. Mauvaise question. Mauvaise question. Não passa no teste. E foi indo. Aí eu havia conversado já com o Bispo Rocha, que é o pastor do pastor André, em 2016, juntamente com o pastor André, sobre a possibilidade de quando eu fosse embora, eles assumirem a igreja. Aí então eu procurei o Bispo Rocha, juntamente com o pastor André, e eles vieram, tivemos um momento de almoço junto, falei do meu projeto, e eles abraçaram a causa, e para a honra e glória do meu Deus, o pastor André assumiu a igreja, que está me fazendo ir embora com o meu coração alegre, tranquila, sem preocupação, porque ele olha para a igreja e ele vê almas. Ele não vê cifras, ele vê almas. Pastor, né? Pastor é pastor. Porque tem pastores e pastores. É igual eu estava ministrando na igreja outro dia, e eu disse a respeito de ser ovelha. E uma coisa é que os rebeldes da internet estão dizendo que não precisa congregar. Você não precisa de pastor. Aí eu disse o quê? Quem não precisa de pastor é bode.
Você vai andar nas quintas, nas fazendas, aqui, principalmente em Portugal, nas regiões da Europa, você vai ver lá uma manada de bode, você não vai ver ninguém pastoreando tudo ele. Tudo solto, né? Tudo solto, ele sobe até nas árvores. Ele sobe nas costas do animal, nas costas de uma vaca. Ele sobe nas sobe costas, na montanha. ele sobe nas árvores. Eu vi uma árvore cheia de bode. Ele sobe na cerca. Agora vê se a ovelha faz isso. Não faz. Ovelha não faz isso. Onde você vê um rebanho de ovelha? Tem um pastor. Tem um pastor por perto. Tem um pastor ali para cuidar delas. Então, os bodes não precisam de pastor. Então, quando você vê alguém falar, eu não preciso de pastor, você pode olhar na carinha que em algum lugar está escrito, bode. Ou ele de repente está em cima de uma Ou árvore. ele está em cima de uma árvore procurando alguma casa para subir. Porque bode só bate em casa. Até em cima da casa. Gente, é incrível isso. Pastora, deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Aproveitando o assunto que a senhora puxou sobre ver almas e não cifras, existe um grande tabu no Brasil na questão de religião e dinheiro. Uhum. E tem muitas pessoas que pregam a pobreza para que você seja uma pessoa religiosa. Meu O que a Deus. senhora pode ensinar para a gente referente a isso, do empreendedorismo, de acordo com a Bíblia? Uau, que maravilha. Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente pergunta. Primeiro, Deus nunca foi pobre, não é pobre, nunca foi pobre. Então quem serve a Deus tem que ser rico. Primeiro que ele é rei. Quem é filho de Deus? É príncipe. São príncipes. De rei é príncipe, né? Príncipe, você já viu príncipe pobre? Não. Então essa visão é a visão de religião, não é a visão de Deus. Empreendedorismo à luz da Bíblia. Quem foi o primeiro empreendedor? Foi Deus. Ele empreendeu, ele pensou, ele projetou e ele chegou e falou. E o que ele fez quando ele chegou e falou, ele verbalizou? Ele estava dizendo, aqueles que eu criei, que têm que andar segundo a minha visão, eles têm que ser igual a mim. Primeiro, são príncipes e princesas, porque são filhos de rei, e serem ricos. Então, Deus, ele nos chamou para viver vida abundante. E pobre não vive vida abundante. Mas por que tem tantos cristãos pobres? Porque eles não acreditam no Deus que enriquece. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem. Olha só, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dois. Então, se as bênçãos do Senhor enriquecem, por que eu tenho que ser pobre? Ah, eu sou abençoado, mas você é pobre. Mas a senhora não está sendo orgulhosa? Eu não estou sendo verdadeira, porque quem fala isso é a Bíblia. E a Bíblia diz que a Deus, ele abençoou o homem com o dom de possuir riquezas. Deus, ele abençoou o homem, está escrito lá em Deuteronômio 8:28, que Deus abençoou o homem com o dom de possuir riqueza. Se ele me abençoou com o dom de possuir riqueza, por que eu vou optar pela pobreza? Por que eu vou optar pela pobreza? Eu não quero ser pobre. Então, quando também estávamos comentando há pouco, quando Pedro perguntou para Jesus, ele disse, mestre, o que eu vou ganhar em deixar tudo para te servir? Aí ele responde, você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida, em bens, em riqueza, tá lá na Bíblia, lá em Mateus 16, bens, riquezas e em família, e depois a vida eterna. Então a salvação não me impede de ser rica. Ele disse que eu ganharia 100 vezes mais em bens, em riqueza e em família. E depois a vida eterna. Porque a vida eterna está garantida. A partir do momento que eu aceitei Jesus, meu nome foi escrito no livro da vida, eu não violei nada dos princípios de Deus, então a minha salvação está garantida. E a minha riqueza não me impede de ser salva. Pelo contrário, faz me ajudar. Porque você vê os pobres murmurando, mendigando. E a Bíblia diz que Deus ele não nos fez para mendigar. Quem é que mendiga? Quem não conhece Deus, quem não tem Deus como Pai. Quem não tem Deus como Pai. Às vezes eu falo rápido, né? Mas bom, isso é, mas é o hábito. dá para entender, tá tranquilo. Existiu na Bíblia, tem uma história na Bíblia de uma mulher que não tinha Deus como pai, que mendigou. A Bíblia fala a história da Sirofenícia. Ela era grega, ela não era israelita. E quando ela veio atrás de Jesus, gritando atrás de Jesus, ela dizia, mestre, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos falaram assim, mestre, despede essa mulher para ela deixar em paz, que ela está incomodando. E ele disse, eu não vim a não ser para casa, para os filhos de Israel. E Jesus entrou em uma casa. Quando ele entrou, ela correu e prostrou nos pés dele. Primeiro ela prostrou,
e depois adorou. Coisa que muitos crentes pobres não fazem. Eles não prostram nem adoram, eles murmuram. Então a tendência dos crentes pobres é serem mais pobres. Eles não reconhecem, e se falar que eles são pobres, faz aquela cara de falsa humildade. Eu sou humilde. Não, porque tem muitos pobres que é orgulhoso. E muitos ricos... E humildade não tem nada a ver com simplicidade. De jeito nenhum. Humildade não tem nada a ver com posição social e nem simplicidade. Tem muito rico que é simples. Muitos que é humilde, ricos que na verdade, é simples, humilde, sim, e simples também. Você, olha, tem famílias aqui israelita, família judia, que são milionários, riquíssimos. Você encontra com eles andando de bicicleta na rua, que você nunca na sua vida fala que eles têm clínica que custa não sei quantos milhões, que tem casa que custa não sei quantos milhões. Então isso faz parte da simplicidade e humildade. Entende? E então... E então as pessoas elas têm uma falsa humildade de achar que pobreza é humildade. Pobreza não é humildade. Pobreza é falta de confiança em Deus. Mas é uma escolha. Pobreza não é uma escolha, porque eu acho que ninguém escolhe ser pobre. Eu, pelo menos, escolheria nunca ser pobre. Então, pobreza é uma falta de confiança em Deus. Por que tem tantos cristãos pobres? Porque os pastores não ensinam isso que você perguntou. A luz da Bíblia, a riqueza à luz da Bíblia. Então eu tenho algumas coisas aqui que falam sobre o empreendimento à luz da Bíblia. Opa, então... Posso mostrar aqui? Solta as pérolas aí. Então, nós temos aqui o seguinte, quando eu fui convidada para esse podcast, eu comecei a preparar algumas coisas. E nós estamos vivendo em um tempo onde empreender virou moda. Verdade. Todo mundo é empreendedor agora, todo mundo cria alguma coisa. Então empreender virou moda. Mas de que maneira você tem empreendido? De que maneiras você tem feito seu empreendimento? De que maneira? Lembra de uma coisa que eu gosto de ensinar, a Duda lembra disso, quem guarda princípio não corre atrás de milagres. Essa é boa, repete. Quem guarda princípios não corre atrás de milagres. Essa é boa. É da mesma maneira que quem paga o que deve não corre atrás de limpar o nome. Bravo. Porque tem muitos cristãos que eles não se importam com o nome. Eles não se preocupam com o nome deles. Quando eu não me preocupo com o meu nome, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que correr para tentar limpar meu nome. É verdade. E eu tenho uma pessoa que eu admiro, que eu espelho nele assim, depois de Jesus, o meu marido. Eu espelho no meu marido 100%. Digno, responsável, sério, honesto, homem de Deus, homem de valor. Eu espelho no meu marido 100%. Como homem, eu espelho no meu marido. Nós temos que ter alguém para espelhar, eu espelho no meu marido. É um homem de Deus, um homem honesto. Então, o empreendedorismo virou moda. Mas o que Deus pensa da empreendedoria? O que Deus pensa? Será que a Bíblia fala sobre dinheiro, trabalho e sucesso? Então, a primeira pergunta, Deus fala, Deus se importa com isso? Deus se importa com trabalho, com sucesso? Deus é a fonte da capacidade de empreender. Deus é a nossa fonte. Deus é que nos dá capacidade para empreender. Porque se eu tentar com a minha capacidade, se eu tentar com a minha própria inteligência, eu posso até conseguir. Mas ela não vai ter muita firmeza. Quando o meu empreendedorismo vem com a minha capacidade normal, natural, ela não vai ter muita firmeza. Então, eu digo aqui então, o que nós devemos fazer? A Bíblia mostra que a habilidade para prosperar vem de Deus. Isso é bíblico. Antes, aqui vem uma passagem bíblica. Então, se você está ouvindo, é bom você anotar para você... Depois você lê. Antes, lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que dá força para adquirir riquezas. Se Ele dá força para adquirir riqueza, então por que eu quero ter força em Deus para ficar pobre? A sua pergunta foi maravilhosa. Por que eu vou pedir a Deus que me dê força para continuar pobre? Então ele diz assim, olha,
Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Deuteronômio 8:18. É Deus que nos dá força. E Deus prova o empreendedorismo. E Ele aprova, quando você começa a projetar algo, a Bíblia diz assim, ó, o nobre, está na Bíblia, o nobre projeta coisas nobres. E pela sua nobreza estará seguro. E outro versículo que diz, projetando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. Você já viu aquelas pessoas que elas projetam, você faz algo aí, tá dando dinheiro, tá bombando. Aí a pessoa, nossa, aquele que o Antônio Carlos tá fazendo tá bombando, eu acho que eu vou fazer aquilo. Aí começa a fazer. Aí o dele não dá certo, porque a visão é sua. O dele não dá certo. Aí vê um outro fazendo. Aí vai tentar fazer aquilo. Entra na moda que a senhora tá falando, que virou moda, né? Virou moda. Virou moda. Aí ele tá aí fazendo, eu também vou fazer, não dá certo. Aí parte para outra. Aí ele não é firme no que ele tá fazendo. Nós precisamos ser firmes no nosso casamento, precisamos ser firmes com a nossa família, precisamos ser firmes com a nossa vida com Deus, precisamos ser firmes naquilo que nós estamos empreendendo. O que você está empreendendo? Olha, a coisa mais essencial para você começar no seu empreendedorismo é dentro da sua casa. Como é que você tem visto empreendedorismo com a sua família? Você tem investido na sua família? Tem muita gente que fala até assim, desculpa, né, interromper, mas tem muita gente que fala assim, eu morro pela minha família. E eu ouvi alguém que disse, mas você viveria por eles? Você vive, gasta a sua vida por eles? Porque você morrer pela família é fácil demais, morreu, acabou. Mas... Agora você vai viver 80, 90 anos, você vive para sua família? Do mesmo jeito que empreendedorismo virou moda, abandonar a família também virou moda. É verdade. Não, se não der certo, a gente larga. Então você nunca empreendeu na sua família, você nunca apostou na sua família, você nunca acreditou que casamento é um empreendedorismo. É você saber. Tem que investir, né? E você tem que investir. Você tem que investir. E quando você acha que isso ficou pesado, então você nunca na sua vida vai poder ter uma empresa. Porque empresa é você acreditar no seu potencial. Então eu acredito no meu potencial de esposa. E eu tenho atendido como esposa como deve ser. Eu falo junto e longe do meu marido porque eu sei quem eu sou como esposa. Então eu sei que eu tenho que investir no meu marido. Cuidar dele, zelar dele, ver se ele tá bonito. Quando a gente vai sair, eu tô impecável, eu gosto de sair bem arrumado. Eu olho pro meu marido. Acha que eu vou deixar meu marido sair mal arrumado, sem estar perfumado, todo belo do meu lado? Nunca. Então eu aposto naquilo que está do meu lado. Porque foi uma grande bênção que Deus me deu. A primeira grande bênção que Deus me deu nesse país foi o meu esposo. Então, nós precisamos entender isso. Então vem essa primeira parte aí de referência bíblica. Empreender com Deus é reconhecer que tudo vem dele. Quando as pessoas fazem o seu empreendedorismo sem Deus, então elas acreditam que tudo vem delas. E aquilo que vem de mim sem Deus, isso é a força do braço. O que a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9? Maldito o homem que confia no homem e coloca no seu braço a sua confiança. E muitos que não querem ver essa parte falam maldito o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que confia no homem, não. Maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua confiança. Ele será como a tamargueira no deserto. Quando vem o sol, ele queima, as folhas caem e não dá fruto. Mas o que empreende, aí Deus já fala, o que empreende com Deus, ele fala, bendito o homem que confia em Deus, que confia no Senhor, que coloca no Senhor a sua confiança. Então, empreender com Deus é reconhecer que tudo vem dele. Qual é o maior princípio bíblico para quem quer empreender? A primeira coisa, o princípio da mordomia. Porque o que é a mordomia? O que nós estamos falando agora há pouco. É quando uma pessoa tem muitas contas para pagar, as pessoas não dão conta de pagar suas dívidas, a pessoa não dá conta de pagar suas faturas. O que é isso? Falta de mordomia. Imagine que eu tenho a minha empresa e eu vendo algo. Aí entrou um pacote de produto. Esse pacote de produto passando para venda vai dar tanto. Mas eu entro na loja, eu tiro aqui, tiro ali, tiro aqui, tiro ali e eu não anoto.
o que eu estou consumindo daquele pacote que chegou. Eu vou tirando aqui, eu vou tirando aqui, aí no final do mês vai ter um buraco. Uhum. Eu não estou sabendo fazer uma boa direção no meu negócio. Então, no final do mês, quando chegar no final do mês que eu fizer o balanço, poxa vida, esse pacote que entrou era para dar tanto, mas está faltando tanto. Mas você contou com aquilo que você tirou e não anotou? Ah, mas a empresa é minha. Mas você fez uma contabilidade do que entrou, baseado que isso vai sair para clientes. Então, nós precisamos ter uma mordomia. Uma boa mordomia. Até isso Deus nos ensina. Aí, onde é que eu vou ver isso na palavra? Então, o princípio para ser um bom empreendedor é o princípio da mordomia. Aí, então, na parábola dos talentos, o que acontece? Deus mostra que ele entregou recurso a 3 pessoas. A um ele entregou 5, a outra ele entregou 2 e a outra ele entregou 1. Aquele que tinha 5 foi trabalhar com 5. Ele não pegou 1 e gastou e ficou só com 4, não. Ele foi trabalhar com aqueles 5 talentos e granjeou mais 5 e ficou 10. E o que recebeu 2 igual. E o que recebeu só 1 pensou, mas eu sou um cara pobre mesmo, sou humilde. Ele era religioso. Ele era crente religioso daquela época. Aqueles crentes pobres que é religioso que achar que investir é pecado, achar que procurar um banco para investir o dinheiro é pecado. Tem crente que não passa na porta do banco, acha que já está pecando. Aí ele falou assim, como eu sei que ele é um homem severo, que colhe onde não planta, que semeia onde não colhe, que colhe onde não planta e semeia, eu vou enterrar o talento. E quando ele voltar, eu entrego o talento dele. E assim aconteceu. Ele não teve uma boa administração, ele enterrou o talento. Quando o dono do dinheiro chegou, o que tinha 5 entregou 10, o que tinha 2 entregou 4, e o outro falou assim, o seu, aí eu sabia que o senhor era um homem severo e tal, eu peguei o talento e enterrei. Então amarra ele e joga ele nas trevas exteriores. E pegou o talento dele e deu para o que tinha 5. Porque ele acrescenta aquele que é bom. Então, quando você faz o seu trabalho com Deus na sua frente, Deus vai multiplicar. E as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, se eu estou servindo a Deus, larguei tudo para servir a Ele, e eu não estou vivendo os meus 100 vezes mais, alguma coisa está errada comigo, porque o erro não está com Deus. Alguma coisa está errada comigo. Então, eu preciso rever, olhar para mim, fazer uma retrospectiva e perguntar, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo que não está funcionando comigo? Aí eu preciso descobrir para poder mudar as coisas, certo? Então, quem enterra o talento é repreendido, quem devolve cresce e vai multiplicar. Então, a terceira pergunta, planejamento é espiritual? Aí a palavra é sim, planejar também é um ato espiritual. Provérbios 21:5 diz assim, os planos bem elaborados levam à riqueza. Então tem que planejar. Os planos bem elaborados levam à riqueza, levam à fartura. Aí aconteceu uns anos atrás, uma pessoa disse, quero ir pro Brasil e tal, eu tenho dinheiro, tenho 1.500.000, vou pro Brasil. Pegou a família e foi pro Brasil. Sem planos. Pegou a família e foi embora. Quando chegou lá, passou 1 ano, passou 2, o dinheiro foi acabando e minha mãe dizia, aonde tinha não põe, acaba. Aí foi passando 1 ano, foi passando 2, o dinheiro foi acabando, filho na escola, o dinheiro teve que voltar para trás, começar tudo de novo. E essa mesma pessoa disse assim para mim, mas vocês vão, mas vão voltar. Eu falei, não vou não, porque eu estou planejando isso faz muito tempo. O nobre planeja e projeta coisas nobres. Falei, estou planejando isso há quase 20 anos. Eu não estou indo assim de qualquer jeito, de uma hora para outra. Né? Eu estou planejando isso há muito tempo. Então, a Bíblia diz que planejamento é espiritual. O sábio Salomão escreveu, diz que os planos bem elaborados levam à riqueza, levam à fartura. Deus não trabalha na desordem. Deus não trabalha na desordem. Então, empreender com sabedoria é organizar, pensar e ter visão. Se você não tem visão, você organiza, planeja, mas não tem visão, então tá tudo contrário, você tem que ter tudo funcionar junto.
Então, não vale tudo isso, não. Vale tudo quando você planeja, quando você organiza e quando você tem visão. Então, empreender com sabedoria é isso, organizar, pensar e ter visão. Porque às vezes tem pessoas que têm a visão de um negócio, Isso. o negócio é não, bom, eu conheço um mas não rapaz... tem o planejamento, Exato. não tem a sequência. Exato, eu conheço um rapaz que eu falei pra ele assim, olha, se você tivesse a administração do meu marido, olha, eu conheço muita gente, mas eu falo muito do meu marido porque é a pessoa que vive comigo, é o meu exemplo. Eu falei assim pra ele, se você tivesse a administração do meu marido, que pensa no homem que é administra bem, o cara é nota 10. Ele é um verdadeiro mordomo. Porque tem pessoas que pensam que mordomo é aquela pessoa que fica com um chapéu aqui, com uma vista branca, dando ordem para você pegar. Não, mordomo é aquele que sabe administrar. Exatamente. Eu disse assim para ele, se você tivesse a administração do meu marido e o meu marido tivesse a sua coragem de investir, vocês dois eram ricos, porque o meu marido, ele é um bom administrador, mas ele é mais... Seguro. Então quem faz? Ele administra e eu dou o passo seguinte. Ele administra e eu adquiro. Então a gente anda assim, ó. Então a nossa vida tá uma maravilha, porque ele administra bem e eu dou o passo que precisa. Cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função nessa empresa que é a nossa família. A nossa família... Esse empreendimento. Esse empreendimento maravilhoso que é a nossa família é um empreendimento glorioso. Por quê? Primeiro, Deus está no centro. Deus é a pessoa principal do nosso empreendimento. E nós acreditamos naquilo que nós estamos investindo. Eu acredito em mim, eu acredito nele, ele acredita nele, ele acredita em mim. Nós precisamos saber que aquela pessoa com quem nós estamos vivendo, nós temos que acreditar nela. Não é verdade? Sim. Então, tudo da nossa vida envolve Deus. Aí, Provérbios 16:8 diz assim, diz que é melhor ter o pouco com justiça, é onde vem o princípio, do que muita coisa com injustiça. Como eu disse no início, quem guarda princípio não corre atrás de milagre. Deus se importa mais com o caráter do que com o lucro. Eu vou ganhar dinheiro a qualquer custo. Você ganharia dinheiro a qualquer custo? Você subiria uma escada às custas da cabeça do irmão? Nós precisamos aprender a subir degraus e não a subir cabeças. Pisar no degrau. Mas se eu tiver que passar por cima de fulano, falar dele, joga ele de lado, eu faço. Não, empreender com Deus é empreender com o caráter de Cristo. Porque empreender com Deus é glorificar a Ele. Então aquilo que eu faço tem que glorificar a Deus. Aquilo que eu faço tem que glorificar a Deus. Então, ele se importa, porque para Deus o caráter é mais importante do que o lucro. Negócio sem integridade pode crescer rápido, mas não se sustenta. É verdade. Negócio sem integridade não se sustenta. Então, qual deve ser o propósito de um empreendedor cristão? Primeiro, glorificar a Deus. Porque aquilo que você faz, se não glorificar a Deus, então vai glorificar um outro Deus. Porque existe o Deus deste século Mamon. E o Deus dos céus, o Mamon. Ou o que você faz, se não glorificar a Deus, então vai glorificar Mamon. Então é algo que não se sustenta. Aí não é glória a Deus, é glória a eu, né? É glória a eu. Uma vez, eu estou colocando a mão, que às vezes pode dar ruído, depois que eu estou botando de vez em quando, botando a mão em cima. Olha, Antônio Carlos, eu conheci um rapaz em 2001. A gente conversando na casa dele lá em Portugal e eu falando de Deus, eu falei, glória a Deus, e Deus, graças a Deus que Deus fez isso, falando das bênçãos que Deus fez na minha vida, do meu marido. Ele falou assim, aí ele bateu com força, ele falou assim, olha, comigo não, é aqui, ó, é isso aqui, aí bateu no bolso, é isso aqui, ó, comigo é isso aqui que tem me ajudado. Quando nós saímos da casa dele, eu falei, Chuchu, esse homem decretou a sentença de morte na vida dele. No final de 2002, ele estava sendo sepultado com câncer de próstata. Um cara com 40 anos. Muito sério isso. Então, quando eu falo glória a eu estou dando a minha sentença de falência, a minha sentença de morte. Quando eu glorifico a mim naquilo que eu estou fazendo, eu estou dando a minha sentença de falência. E uma sentença de falência dada por mês, ela vai cumprir rápido. Porque a nossa palavra tem poder. Vem o poder da palavra. Na nossa palavra está o poder da vida e da morte. Então, é isso aí. Nós precisamos entender que o propósito de empreender é glorificar a Deus. Servir e glorificar a Deus. Então, como é que eu sirvo a Deus? Aquilo que eu te falei, servindo você.
Quando eu sirvo você, eu estou servindo a Deus. E quando eu sirvo a Deus, ele fica satisfeito. O dinheiro é consequência. Quando eu estou empreendendo com Deus para glorificar a Deus, o dinheiro é só consequência. O que fala lá em Deuteronômio 28:8? Diz assim, se tão somente, eu amo essa palavra, se tão somente obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardados e cumpridos, virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, você não precisa correr atrás, você tem que olhar para trás. Eu falo muito isso, eu amo essa palavra. Olhar para a bênção e falar assim, ei, corre, porque eu não tenho tempo de te esperar. Você vai ter que correr atrás de mim. A bênção tem que me alcançar. Eu não tenho que parar para esperar a bênção. Eu não tenho que ir em algum lugar para buscar a bênção. E qual é o problema dos cristãos religiosos? Eu vou na igreja buscar uma bênção. Não, igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja não é lugar de buscar cura. Igreja não é lugar de buscar resolução de problemas. Igreja é lugar de adorar. Igreja é lugar de cultuar. Cura, eu estou doente, eu quero uma cura, eu chamo o pastor na minha casa, o presbítero na minha casa para me ungir. Eu quero buscar uma bênção, eu vou lá no meu quarto. Vou no meu secreto quando Deus vai pedir a Deus uma bênção. Mas na igreja é lugar de adorar. Então os crentes religiosos, eles correm para a igreja, vou buscar uma bênção. Está indo no lugar errado. Aquele lugar é de cultuar. Bênção, você vai buscar uma bênção, vai buscar a bênção na beira da sua cama. Então, quando eu faço isso, o resto é consequência. Elas têm que me acompanhar. Aí então, quando eu estou fazendo isso à luz da Bíblia, estou glorificando a Deus com tudo que eu estou fazendo, o dinheiro é consequência. O propósito é impactar vidas. Então o propósito da minha empresa qual é? Impactar vidas. As pessoas olhar e falar, uau, eu chego aqui para comer, eu chego aqui no restaurante Pizzaria Vino, a gente chega aqui, é uma outra coisa, você sente um outro ar aqui nesse lugar. A gente come, a gente dá vontade de continuar, e eu quero vir mais vezes. O que é isso? Então, a Ana Glaucia está impactando vidas. Ela não tem apenas um restaurante, ela não serve apenas uma comida para o cliente, ela está servindo comida, ela está impactando vidas com o jeito dela tratar, o jeito carinhoso dela tratar as pessoas, o amor que ela tem de servir a pessoa. Mas tem que servir mesmo, a pessoa está pagando. Não. Ela está servindo bem, não é porque as pessoas estão pagando, ela está servindo bem porque ela é empreendedora com Cristo. Essa é a diferença. Então, quando nós agimos dessa maneira, a nossa vida é totalmente diferente. Então, agora, como é que eu vou ser bem, viver bem e impactar as pessoas? Quando elas olham para mim, assim como nós olhamos para Ana Glaucia, eu não estou vendo apenas a dona do restaurante, eu estou vendo uma mulher de Deus. Estou vendo uma mulher de Deus. Porque se eu precisar de uma oração, ela me leva ali no canto e ela ora para mim. Ela coloca a mão sobre mim e ela me abençoa. Ela está servindo. Então, quando eu faço isso, eu estou agradecendo a Deus. Então, Deus não está procurando apenas empresários de sucesso. Amém, Ana Glaucia? Deus não está procurando apenas empresários de sucesso. Ele está procurando servos fiéis. Antônio Carlos, Deus está procurando servos fiéis. Mas eu conheci também um rapaz que abriu um restaurante e tudo. E alguém que chegou lá deu uma opinião maravilhosa. Aqui quem manda sou eu, aqui quem dá as opiniões sou eu. Não foi 2 anos o restaurante estava fechado. Não foi 2 anos o restaurante estava fechado. A soberba, né? A soberba. E a humildade vai na frente da honra. Para que a honra me alcance, eu tenho que ser humilde. Porque a humildade precede a honra. Da mesma maneira que a arrogância precede a queda. Se eu sou arrogante, mais cedo ou mais tarde eu vou cair. Porque isso é bíblico. Então, se eu estou empreendendo à luz da Bíblia, para agradar a Deus, então eu tenho que agradar. Então, empreender à luz da Bíblia é entender que o negócio não é nosso, é de Deus. Por que é de Deus? A Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele existe. Os bancos dessa cidade de Deus, as joalherias caras dessa cidade de Deus, esse restaurante é de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Eu sou de Deus, você é de Deus, então a sua empresa é de Deus, eu e a minha empresa é de Deus.
Nós somos mordomos. Somos apenas mordomos. E como mordomos, nós temos que fazer com excelência. Quando você trabalha com excelência, você glorifica a Deus. E como é que eu mostro para Deus o meu trabalho com excelência? Te servindo com excelência. Quando você me convidar para um momento com você, eu não tenho que estar com você e com meu olho no telefone. Ah, pois é. Não sei nada que você está falando. Quando eu te sirvo com excelência, a minha atenção é para você. Eu quero te ouvir, eu quero te aconselhar, eu quero te falar palavras que você precisa ouvir. Isso é servir com excelência. Aí quando você fala, nossa, eu vou procurar alguém porque ele vai me ouvir. Você sai de lá e eu não sei, falou tanto que não sei a metade do que ele falou. Você não estava servindo. E outra coisa, quando você anda com a humildade na frente, que precede honra, você é celebrado onde você chega. Eu aprendi com o Dr. Mike Murdock assim, você deve ir onde você é celebrado, não onde você é tolerado. E como é que eu sou celebrada? Quando a humildade chega na minha frente. Quando a humildade chega na minha frente, a honra chega logo em seguida. E quando a honra chega, a celebração vem. Não é verdade? É. Então é isso aí que nós precisamos ser. E aí, para terminar aqui o meu assunto, nós somos simplesmente mordomos do Senhor e precisamos viver essa vida de mordomia com excelência, sabendo que um dia Deus vai prestar conta da minha empresa, do meu casamento, dos meus filhos, da minha família, da minha casa. Deus ele vai pedir contas. Um dia ele vai pedir conta conosco, ele vai fazer um acerto de contas. Do mesmo jeito que eu disse no dia que eu ministrei lá na igreja, o que eu disse para os membros lá que estavam ouvindo a mensagem? O pastor, mas pastor, um verdadeiro pastor, ele não é uma pessoa comum. Ah, mas ele é um cara comum igual eu, não é não. Não é não, sabe por quê? Porque você não vai prestar conta das almas diante de Deus. E ele sim, ele vai. Ele vai prestar conta das almas das ovelhas diante de Deus. Por exemplo, eu vou prestar conta de almas? Não. Eu não estou dirigindo igreja mais. Eu sei o que eu ensinei e quem segue o que eu ensinei vai ter sucesso na vida. Mas o pastor, ele tem que prestar conta das almas diante de Deus. Então ele não é uma pessoa comum, ele é um homem diferente. Nós todos somos ungidos. Ungido significa separados. Separado de quê? Do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Temos uma vida separada, uma vida com Deus, uma vida diferente. Mas você é sem graça a sua vida? É claro que não. Eu sou muito linda e maravilhosa e feliz e alegre por onde eu passo. Vivo uma vida excelente. Eu vivo uma vida abundante. E quem tem Jesus vive vida abundante. Antônio Carlos, quem tem Jesus vive uma vida abundante. Então vale a pena servir a Deus. Vale a pena você empreender com Deus. Vale a pena você dizer, sou um empreendedor à luz da palavra. Sou um empreendedor à luz da Bíblia. Porque Deus é o meu patrão e eu sou o mordomo. Meu amigo, eu estou aqui até agora assimilando aqui as palavras, porque muita coisa falou comigo e acredito que tenha falado com vocês também, porque hoje empreender, como a pastora falou, é moda, né? E tem muita gente que copia o que está com sucesso sem tentar fazer uma autoanálise, esse autoconhecimento de saber o que realmente é para ele, a porção que Deus tem para ele. E aí ele quer a porção do outro. E isso não funciona. Não. Poxa, mas foi interessante. Teve muitas palavras aqui, uns insights aqui, que depois eu vou ver o vídeo também, vou anotar, porque eu... Cada um tem a sua fatia, né? É. A sua é sua, a minha é minha, e eu não tenho que pegar a minha e querer pegar a sua. Exatamente. Também, né? E cada um tem o seu papel. Como a pastora falou, o Pacheco tem o dele, você tem o seu. E a gente se completa. Exatamente. E no empreendedorismo também é assim. Exatamente. Às vezes você pode não ter uma habilidade, mas você vai encontrar a habilidade em uma outra pessoa. Exato. E ela vai se valer da sua habilidade para que vocês juntos sigam e consigam prosperar. Com planejamento, primeira visão, planejamento e... eu esqueci.
Planejamento e honestidade, fidelidade, E a visão. tudo isso. E a visão. É. Aí, são as três coisas, planejamento e a visão. Tá aqui, quer ver? Deixa eu só repetir aqui para vocês. Porque isso aí eu vou anotar. Que vai anotar, tá? Princípio, planejamento Isso e é visão. muito importante. Princípio, planejamento Os e visão. princípios vêm antes de qualquer coisa. De qualquer coisa. Porque se não tiver princípios, vai... O princípio é que vai te fazer você... o princípio que vai definir o fim. O princípio é que vai definir o fim do seu plano, dos seus planos, do seu projeto, da sua vida, em todos os sentidos. Eu posso ser uma pessoa, uma simples dona de casa, que não tem empresa, não tem nada, mas se eu não tiver princípio, eu não sou uma boa mãe de família. É verdade. Eu não sou uma boa dona de casa, não sou uma boa esposa. Tem que ter princípio. E os princípios a gente aprende na palavra, aprendemos com Deus, nós aprendemos que... E outra coisa, sabedoria, pedir sabedoria. Pedir sabedoria de Deus. Quando eu estava comentando com a Ana Glaucia outro dia, conhecimento você adquire na escola, na internet, nos sites, nas redes sociais, mas sabedoria só vem do alto. Você não vem em lugar nenhum dizendo que você encontra sabedoria aqui, ali. Sabedoria só vem do alto. O apóstolo Tiago diz, quem quer sabedoria, peça do alto, que Deus a todos dá e nem ele é negado. Então, conhecimento nós encontramos nas escolas, nas universidades, nas formações, mas sabedoria só de Deus. E para viver essa vida de princípio, nós temos que ter sabedoria do alto. É verdade. E você aí que quer empreender, peça sabedoria a Deus, porque Ele tem prazer em abençoar. Isso mesmo. Peça sabedoria a Deus, que Ele tem prazer em abençoar e tem prazer em dar sabedoria a todos aqueles que pedem. Esse é um dos podcasts que nós vamos estar fazendo outros, se Deus quiser, né? Com levando certeza. sabedoria, levando palavra e honrando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e passando para frente aquilo que a gente tem recebido. E a Bíblia diz assim que a intimidade com Deus faz com que Ele nos revela segredos. E para ter segredo de Deus tem que ter intimidade. Perfeito. E nós aqui somos apenas mordomos que queremos servir com esse tipo de conteúdo, né? E se você gostou, curta, compartilhe. Opa, pera aí que tem uma pergunta aqui dos bastidores. Vamos lá, Vitor Marinho, pergunte. Pastor, depois que a gente prospera financeiramente, como usar bem esse dinheiro para alegrar a Deus? Pô, o homem só faz pergunta boa, hein? Uau! Meu Deus! Como usar bem esse dinheiro? Agora, Boa. você chega... Agora você é rico, tem muito dinheiro, você pode fazer e tal. Como é que eu vou fazer para servir e alegrar a Deus com esse dinheiro? Procura uma comunidade que esteja precisando de ajuda. Procura uma família que está na escassez e que está precisando, que qualquer R$1.000, qualquer 1.000 francos chega, vai ajudar demais, procura. E aí, mas há uma diferença entre você fazer isso e você fazer isso. Vou tirar uma foto aqui com que eu estou ajudando. Você não agradou a Deus, você agradou a você e a sociedade que está te vendo. Glória a Ele. Uau, ele é uma bênção, ele é bom, ele é bom. Não, bom é só Deus. Para começar, bom é só Deus. A Bíblia diz assim, não dê com a direita para que a esquerda veja. Tudo que você fizer, faça em secreto, porque em secreto Deus vai te abençoar. Entende? Então, quer agradar a Deus com a sua riqueza? Procure ajudar quem precisa. Mas não sem trazer notificação, sem tocar trombeta, sem botar na internet, sem tirar foto e ficar postando. Quer agradar a Deus? Use o seu dinheiro com excelência, ajudando quem necessita. Aí você vai agradar a Deus, porque você já está rico, você já tem dinheiro, você já é abençoado. Agora vamos estender essa bênção para quem tem necessidade. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, tá tudo certo. Tem uma pergunta? Não sei se vai ajudar em alguma coisa. Mas, tipo, já nesse caminho de riqueza, a senhora pode falar um pouco de prosperidade? A prosperidade é diferente da riqueza. Porque uma coisa é ser próspero, outra coisa é ser rico. Porque tem muitos ricos que não são prósperos. E tem muito próspero que E não é tem rico. muitas pessoas prósperas que não têm muito dinheiro. Por enquanto. Por enquanto. Então a prosperidade e riqueza são duas coisas diferentes. A prosperidade é você viver vida abundante. É você viver uma vida excelente. Eu não tenho milhões, mas eu sou feliz, eu sou alegre, eu regozijo em Deus, eu glorifico a Deus no que eu tenho. Isso é ser próspero. E tudo que ele faz, Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então, ser próspero é você agradecer a Deus com 10 francos. Ser próspero é você agradecer a Deus com 1.000 francos e você agradecer a Deus com 10 francos. Ser próspero é você estar na mesa com um banquete e você estar na mesa com um prato com arroz e ovo frito. Isso é ser próspero. Você está alegrando com um banquete e alegre com um arroz e ovo frito. Isso é próspero.
É ser próspero. É você saber que o que me faz feliz não é o banquete, mas é a presença daquele que me deu o banquete e daquele que me deu o ovo com arroz. Então eu sou próspero. Por que você é próspero? Você tem muito dinheiro? Não, eu sou próspero porque eu tenho Deus e eu sou feliz com Ele. Jesus disse assim lá no Evangelho de João, capítulo 17, que Ele entregava a vida dele ao Pai e estava orando ao Pai para os discípulos para que eles tivessem a felicidade completa. Porque há muitos milionários que não têm felicidade completa. E ser próspero, Duda, é ter felicidade completa. E ter felicidade completa não envolve dinheiro. O dinheiro é consequência de quem serve como bom mordomo. O dinheiro é consequência. Porque do jeito que quando você serve, você agrada a Deus como um bom mordomo, ele vai dizer, opa, encontrei alguém que eu possa colocar riqueza na mão dele para ir levar para alguém. E outra coisa que nós falamos outro dia, dinheiro muda as pessoas? Evidente que não, é claro que não. O dinheiro só revela quem a pessoa é. Ela sempre foi aquela pessoa. O dinheiro só dá a ela a oportunidade de revelar quem ela é. Se ela é uma pessoa boa ou se não. Você já viu aquela pessoa que nunca não tinha dinheiro para comprar nem um ovinho, né? Hoje o ovo ainda tá caro. Agora hoje, eu não comi, só como se fosse assim, tem que o empregado servir. Vendia o almoço para comprar a janta, e aí quando arruma o dinheiro, aí realmente ela declara quem ela é. Então o dinheiro não muda, o dinheiro simplesmente faz a pessoa revelar quem ela é. E a prosperidade é você estar feliz com ou sem dinheiro, isso é prosperidade. Então o dinheiro não é bênção. O dinheiro não é prosperidade. Não quer dizer ser próspero. Não, ter dinheiro não significa prosperidade. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem prosperidade. Prosperidade é você ter uma vida plena, vida abundante. E vida abundante é ser feliz com ou sem dinheiro. Isso nós podemos constatar com as pessoas. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, são infelizes e só reclamam. O que elas fazem? Elas até suicidam. Que não têm tanto dinheiro, que tem o suficiente, não tem falta e é grata, e é feliz. Isso mesmo. Há muitas delas que não tá tão preocupada com a riqueza que elas não têm vida abundante, elas não têm prosperidade, elas fazem o que? Dá cabo da vida. Teve um diretor de uma empresa muito famosa. Elas fazem isso. Que fez isso. E o que é isso? Falta de prosperidade. Falta de vida abundante. E a verdadeira prosperidade nós encontramos em Jesus. A verdadeira vida abundante e prosperidade nós encontramos em Cristo. Quando ele disse para o Pai na oração a oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, eu peço ao Senhor que faça com que ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo, para que possamos ser um com eles. Aí eu gosto mais dessa palavra. Foi a palavra que eu me ensinei na igreja. Aí ele diz assim, sabe Pai, aquela glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse? Aquela glória que eu tinha, que quando Jesus veio, ele veio como um ser humano. Uhum. Então ele deixou a glória dele e veio. Quando ele deixou a glória dele, essa glória já existia. Antes do mundo existir, essa glória já existia. Uhum. Porque foi ele junto com o Pai que fez tudo. Ele fala assim, sabe aquela glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse? Pois é, essa glória eu transferi para o Antônio Carlos. Está lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, capítulo 17. Eu transfiro essa glória para eles. Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E para o mundo crer que Deus enviou Jesus, Antônio Carlos, o mundo tem que ver a glória de Jesus em você. Ele fez isso, ele está dizendo lá no Evangelho de João, capítulo 17, eu transferi a minha glória para ele. No versículo 22 fala, eu transferi a minha glória para ele, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E a única maneira do mundo crer que Deus enviou Jesus é olhando para mim, olhando para você. Aí eu falo assim, nossa, que rapaz diferente, que homem diferente, que avô diferente, que esposo diferente. Ele tem algo diferente, algo que brilha. A glória que Deus transferiu para ele. Jesus disse, eu transferi para eles essa glória. Eu transferi a glória para eles. Aí lá em Romanos também fala da glória. Lá no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, que ele nos conheceu antes que fôssemos formados. Ele nos conheceu, ele nos chamou, ele nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Aí no final do versículo, depois de nos glorificou, aí ele fala, ele nos glorificou para glorificar o nome de Deus. Então tudo aquilo que acontece de maravilha conosco é para glorificar o nome de Deus. Porque quando o que acontece de bom comigo, as coisas maravilhosas que eu faço, ou as coisas maravilhosas que acontecem comigo, quando não começar a glorificar o nome de Deus, a minha vida não tem sentido, a minha vida perde o sentido.
Então, o apóstolo Paulo fala isso, lá em Romanos 8. Se você ler lá o capítulo, você vai ver, lá a partir do versículo 28, ele falando que ele te conheceu antes que você fosse formado, ele já te conhecia. Aí ele te escolheu, te predestinou, te justificou e te glorificou. Muito interessante isso, que passa um filme na minha cabeça, vários pensamentos aqui em relação ao que a pastora falou, porque hoje a ciência avançou muito e hoje a gente tem um entendimento diferente de antes. Imagina nos anos 90, quando nós falamos, você é crente, acredita em Deus, era tipo assim, era mais fácil para a gente acreditar, entre aspas, né? Sim. Pela palavra, mas as pessoas que não acreditavam, os céticos, era mais difícil deles acreditarem porque eles não tinham uma comprovação científica. Exato. E hoje eu vejo que é muito mais fácil para a gente ver a grandeza de Deus e o que ele faz de acordo com a neurociência, com toda essa evolução que teve, porque quando ele fala, se nós nos conectarmos, se vós permaneceres em mim, né? E as minhas palavras permanecerem em vós. É uma conexão. Uma conexão. E essa conexão vem dele pra gente e da gente pros outros. Interessante, né? É mais fácil de compreender hoje, né? É mais fácil. E eu falando disso, dos céticos, ateus, um homem veio falar comigo uma vez, falou assim pra mim, prova pra mim a existência de Deus. Eu falei assim, é você que tem dúvida, prova pra mim a inexistência dele. Essa é boa. Eu falei, é você que tem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. É você que tá com dúvida, é você que tem que me provar a inexistência dele. Então eu não tenho que te provar nada. É boa, essa foi boa. Eu não tenho que provar nada. Então, e como é que ele vai buscar uma prova da existência? Eu falei, olha ao seu redor, meu. Olha pro céu, olha ao seu redor. Então eu não tenho que provar nada, porque eu não tô com dúvida de nada. Né? Então é incrível, porque a palavra de Deus ela é muito clara e eles têm o Augusto Cury. Doutor Augusto Cury, ele era ateu, então ele foi pesquisar sobre Jesus para provar que Jesus não era só uma história. E ele terminou acreditando que verdadeiramente ele veio, ele fez tudo que fez e hoje ele é um cristão, hoje ele é um servo abençoado. Eu acho que foi o negócio que eu vi. Então hoje ele é um cristão, aceitou Jesus e serve a Deus. Pronto. E hoje ele fala disso. Ele fala sobre o maior psicólogo de toda a existência, que é Jesus Cristo, o maior psicólogo do mundo. É verdade. E ele fala sobre isso, ele escreveu esse livro falando o maior psicólogo de todos os tempos, que é Jesus. E ele fala também da nossa prosperidade com ele, da nossa maneira de ver. Esse versículo que você citou aí, que é João 15, 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, a parte B do versículo fala assim, pedireis o que desejar. E vos será feito. O que desejar. Aí eu falo o seguinte, quando eu mostro esse versículo, eu gosto de dizer o seguinte, o que você precisa, você já tem. Você tem uma casa, você tem uma comida, você vive, então você precisa, já tem. Mas e o que você deseja? Tudo que você deseja, já tem o que você deseja? Aí eu gosto muito de fazer uma experiência. Aí eu gosto de fazer assim, uma comparação. Eu tenho esse telefone aqui, ok? Eu tenho esse telefone, ele tá perfeito, não tem nem 2 anos. Isso aqui é um 16. Eu preciso de 17? Não. Ele é igualzinho, funciona do mesmo jeito. Mas você só é mais um. Eu tenho esse aqui, mas eu desejo 17. Mas eu não preciso, mas é isso aí que a Bíblia está falando. É isso que aquele versículo está falando. Ele não está dizendo o que você precisa, é o que você deseja. Ou o que desejardes, e vos será concedido. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Eu não preciso do telefone 17 Pro Max, mas eu quero dizer para você que eu desejei e já tenho, mano. Já ganhei. E às vezes a gente não precisa nem falar. Você só deseja e pensa que não. De repente alguém chega, olha, eu vim trazer isso para você. Meu Deus, eu nem falei, mas ele conhece o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Exatamente, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Quando você agrada a ele, você está vivendo nele e ele está vivendo em você. Aí você pensa, ele fala, você quer, então toma.
Exatamente. E Não o precisa prazer nem de pedir. Deus é esse. Esse é o prazer de Deus, de dar aos filhos o que eles querem, tanto o que eles precisam quanto o que eles desejam. E tem muita gente que está vivendo com o básico. Interessante, talvez não seja a pessoa não recebe porque ela não aceita, porque quando Jesus, a pessoa que ia receber um milagre, chegava até ele e falava, Senhor, ele fala, o que você quer que eu te faça? Aí que acontece... Aí você tem que falar, você eu tem que quero. verbalizar. Ele olhou pro assim. cego, o que você quer que eu te faça? Ué, Quer que eu... o senhor ia fazer o milagre? É uma pergunta meio... Mas Jesus, ele queria ouvir. tem situações que Queria você ouvir. precisa falar. E né? tem crente que tem medo de pedir riqueza, tem crente que tem medo de pedir vida próspera, vida abundante, vida boa. Senhor, eu quero... Então tem gente que vive no básico, o básico dos básicos. Porque tem medo. Ela aprendeu que o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E o que é o amor ao dinheiro? É eu te matar por causa do dinheiro, é que eu tenho um emprego ali, a vaga, o salário é super. Tá você e a Duda tá precisando do emprego, vocês duas é candidata e vocês duas podem passar. Aí eu vou tentar sabotar ela pra dona da empresa pra eu ficar no lugar dela. Isso é amor ao dinheiro, porque nossa, esse salário aí, esse dinheiro aí, eu quero todo esse dinheiro pra mim. Você põe Então o dinheiro não é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ter muito dinheiro, mas eu não posso ter amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é também a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. O dinheiro tem que nos servir. Eu não servo o dinheiro tem que me servir. O verdadeiro rico é aquele que deixa o dinheiro servir ele. E tanto, como a senhora falou agora há pouco, para abençoar, né, respondendo a pergunta do Marinho. Isso, se você tem muito dinheiro, é um instrumento. Você pode abençoar uma pessoa. O dinheiro te serve. O dinheiro te serve. Eu preciso de abençoar alguém, eu preciso de ajudar alguém. Agora o cara que tem o amor ao dinheiro, ele fala, não, ele só quer para ele. Agora eu vou ratificar uma coisa aqui. Na realidade, quando você ajuda uma pessoa que está com necessidade, você não está abençoando ela. Você está abençoando você. Porque você está jogando uma semente. Você está plantando. E quando você vai plantar, você joga uma semente na terra, você não vai falar assim, eu vou abençoar a terra com essa semente. Não. Eu vou plantar essa semente, ela vai brotar, ela vai dar fruto para mim. É verdade. Então, quando você dá algo para alguém, aquela pessoa é a terra. Mas tem um detalhe, você tem que ver se a terra é boa também. Porque às vezes as pessoas investem em terra ruim e não tem que, mas meu Deus, eu ajudo. Você já perguntou para Deus, já foi olhar a qualidade da terra? A terra já foi tratada, porque tem terra que tem que ser tratada. E quem é o agricultor que trata a terra? Às vezes Deus está tratando a terra e você vai plantar antes da hora. Aí Deus fala, estou tratando. Joga semente agora não, que eu estou tratando. Mas está passando necessidade, está isso com aquilo. Eu vou ajudar. Deus fala, eu estou tratando. Deixa eu tratar a terra primeiro. Quando eu tratar a terra, você vai lançar a semente e ela vai te dar retorno. Então, a pessoa com quem você vai ajudar é a terra. O retorno é para você. Então, você não está abençoando alguém, você está abençoando você quando você faz. Quando você dizima, quando você oferta na igreja, quando você dá uma esmola para alguém. Você sabia que lá em Israel, para poder você dar os israelitas, se um homem, uma criança, chega perto de você, pede uma esmola, primeiro ele fala assim, dá glória a Deus. Se você falar que não dá glória, ele fala assim, então vai trabalhar. Eles não dão esmola para quem não glorifica a Deus? Então, quando nós temos que saber isso aí, o que é uma boa terra? Olha, uma vez eu dei uma ajuda para uma pessoa. Obrigada. Eu só não tomei de volta porque ia ficar feio. Obrigada. Terra ruim, nunca mais joga semente nessa terra. Quando você dá... A minha mãe, você dava 10 reais para minha mãe, ela falava, glória a Deus, glória a Deus. Aí ela glorificava a Deus, corria, trocava aqueles 10 reais para poder tirar o diziminho dela. E ela ia levar. A minha mãe nunca passou necessidade na vida dela. Porque ela sabia glorificar a Deus naquilo que ela tinha, naquilo que davam para ela, naquilo que faziam com ela. A minha mãe era uma boa terra para se plantar. E eu tenho o legado da minha mãe. Segue com o ensinamento. Sigo o ensinamento. Então, nós precisamos ver isso também. Se a terra que nós estamos plantando é a terra boa. Então, o que é um tzedaká? É a justiça de Deus. Tzedaká significa a justiça de Deus. Quando você joga, Ele manda para você. E o que é glorificar a Deus naquilo que te dão? É o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9. Quando eu te abençoo, quando eu te ajudo, quando eu te dou uma oferta, aí o meu celeiro abre. O meu celeiro abriu para receber. Então, quando eu te dou oferta, o meu celeiro abre. Aí você chega nele e fala assim, olha, a pastora Esther me deu uma oferta. E ele vai falar, glória a Deus.
Aí o versículo diz assim, que quando eu faço algo para você, vai dar motivo para ele glorificar a Deus. Então o objetivo não é só me ajudar. O maior objetivo dessa ajuda para alguém é aquela pessoa glorificar a Deus. Então quando você for ajudar alguém, que eu sei que Deus vai te enriquecer para você ajudar alguém, você vai dizer para essa pessoa, você glorifica a Deus? Sim, glória a Deus, Deus é o meu bem maior e eu glorifico a Deus. Então você é uma boa terra. Porque nós precisamos ver até isso. Não vai sair jogando em qualquer terra aí não, vê se a terra é boa. E o interessante é que você joga uma semente, né? Joga um caroço de milho. Quantas espigas nascem daquele? Pois é. Quando vem aquela terra tratadinha, arada, né? Aí como é que é o tratamento da terra? A pessoa está passando, Deus está passando um arado. O que é o passar o arado? Corta para lá, corta para cá. Aí depois vai arrancar, vai tirar os tocos, vai tirar aquelas raízes. Ah, mas tá doendo, né? Deus está limpando, Deus está tratando. Ai, passou, glória a Deus, agora a terra pode plantar. Lasca a semente dessa terra que você vai ter uma colheita boa demais. Amém. Não é? É isso aí. É isso aí, maravilha. É igual o vaso, eu gosto de falar isso, eu gosto de falar do vaso. Quando Deus faz o vaso, aliás, quando a pessoa vai fazer o barco, o que ela tem que fazer? Ela vai escolher uma terra boa, uma argila boa. É verdade. Não ela pode ser qualquer terra, né? Ela vai procurar uma boa argila, uma boa terra para poder fazer aquele barro ali, para fazer. Aí vai, prepara ela, massa ali, tá, e nós somos o vaso. Nós somos o vaso. E se tiver meio torto, desfaz de novo. Aí ele pega a massa e coloca lá na base. Aí começa a formar. Aí você começa a reclamar, mas Deus, tá ruim, tá doendo, mas Deus... Calma, eu sou o oleiro, eu tô formando, eu tô trabalhando. Ah, mas parece que tá torto. Calma, eu tenho o prumo. É o prumo, né, que fala, eu tenho o prumo, eu tenho o prumo, não se preocupe, o negócio aqui vai ficar certinho. Aí Deus pega, tá tudo lisinho por dentro, agora vamos passar a mão por dentro. Passar a mão por dentro vai tirar a amargura, vai tirar o ódio, vai tirar a tristeza, vai tirar tudo aquilo ruim. Aí eu passei o dedo aqui, tem um negocinho que eu vou arrancar. Ai, doeu! É a raízzinha, alguma raiz de amargura, a falta de perdão. Eu tenho que passar a mão por dentro para limpar e ficar lisinho, do jeito que tá por fora, tá por dentro. Mas por que, Senhor, não tratar assim tão forte? Porque eu vou colocar você num lugar de honra, porque o vaso bem feito, o vaso bonito, ele é colocado em destaque. Olha para isso aqui, é colocado em destaque. Porque ele passou por um processo. Se eu quero ser colocado em destaque, eu tenho que passar no processo. Mas muitos querem receber a ordem que Josué recebeu, mas não quer sentar no pé da montanha onde Moisés ficou 40 dias, não. Moisés ficou 40 dias e 40 noites e Josué sentar lá no pé da montanha. Aí depois Moisés chegou nele e falou assim, Josué, se prepare, que eu vou subir de novo pela segunda vez. Não foi Arão, não foi Miriam, não foi os príncipes que estavam lá que foi sentar, foi Josué. Aí o que aconteceu quando Moisés morreu? A quem Deus foi procurar? Deus não procurou Arão, que era irmão de Moisés, Deus não procurou os filhos de Arão. Deus chegou em Josué e disse assim, Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora tu vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Você vai ser o líder do povo. Tem muitos que querem ser líder, mas não querem sentar no pé da montanha. No oculto, no escuro, passando frio, lá, dia, noite, sentado no pé da montanha. Uma hora o meu líder vai descer. Eles querem fazer bezerro de ouro, eles querem adorar, querem festejar, querem dançar igual estavam lá com Arão e Miriam. Mas Josué estava lá no pé do monte. Aí Deus falou assim, é esse aqui que eu escolhi para liderar. Muitos querem uma liderança, querem um cargo bom na igreja, mas eles não querem sentar com o pastor, andar com o pastor, caminhar com o líder dele. Então, o trabalhar com o vaso é isso. Você quer ser colocado no lugar de posição na igreja? Quer ser colocado no lugar de posição na sua empresa? Quer ser colocado no lugar de posição na sua cidade, do país em que você está? Então, deixa Deus trabalhar com você. Seja um bom vaso, um vaso de honra. Amém. Uau! Sem palavras, eu gostaria de agradecer. Foi muito bom. Um grande prazer. Foi muito enriquecedor. Foi exortação, sabedoria, direção e motivação. E ativação. Ativando em nós aquele sentimento de que nós precisamos pedir a sabedoria do alto para que nós possamos ter direção, para que nós possamos rever os nossos princípios, projetar, planejar e seguir em frente com Deus à nossa frente. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o mesmo sentimento que eu tenho aqui nesse momento seja o sentimento de vocês e
Não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar, de seguir. Vou colocar as redes sociais da pastora, apesar que ela está indo para o Brasil. Mas lá eu vou continuar. Mas ela vai continuar porque essa empreitada, ela é longa e vai permanecer. Queremos agradecer vocês aí mais uma vez. Forte abraço e até breve. Obrigado, foi uma honra. Foi um grande prazer participar desse momento maravilhoso com você, maravilhoso. Muito obrigado.